Olá, começa agora a coluna Next Coronel Linhares nas redes sociais da Dasarte Engenharia. O tema de hoje é co-living. Apartamentos compactos com serviços compartilhados são tendência em moradia. O compartilhamento de bens e serviços, que vem conquistando os brasileiros há algum tempo, chegou fortemente ao mercado imobiliário. Inclusive, com as medidas impostas pela pandemia, espaços que foram adaptados para garantir a segurança dos moradores tendem a ser mantidos, a exemplo dos destinados às entregas em domicílio. E para falar com a gente sobre esse tema, está conosco o Fernando Arraes, diretor de incorporações da Dasarte Engenharia. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Olivia. É um prazer enorme estar aqui com você, principalmente por ter essa oportunidade de falar de um tema tão rico como o co-living e poder explicar como isso funciona no nosso empreendimento, o Next Coronel Linhares. Tá certo, eu que agradeço então a sua presença para a gente falar sobre esse assunto. O co-living é uma das maiores tendências de moradia urbana, uma forma prática, acessível e descomplicada de se viver, que vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil e também no mundo. Afinal, espaços compartilhados equivalem a uma prática da economia colaborativa que fortalece o consumo e o convívio de maneira consciente, diminui os desperdícios e ainda incentiva a troca de experiências. Vamos explicar o início, o que é o co-living, né? Quais são as suas vantagens, Fernando? Lívia, o co-living tem muita relação com as coisas compartilhadas, né? Então, assim, quando você tem empreendimentos focados com espaços e ambientes compartilhados, ele incentiva muito o co-living. A exemplo, é muito comum, tem estudos, pesquisas que mostram que várias áreas da nossa casa, do nosso apartamento, são pouco utilizadas, mas são áreas que são construídas, que têm um valor agregado alto. Então, qual a forma de você proporcionar uma moradia mais acessível para esse cliente e, ao mesmo tempo, que ele não perca nada de qualidade que ele teria no apartamento maior? Nessa situação, você traz, então, as áreas compartilhadas, que são áreas muito bem decoradas, são áreas pensadas na utilização plena e que as pessoas podem, inclusive, interagir com seus vizinhos, com outros moradores. Isso faz parte do conceito do co-living. E, afinal, para quem são feitos os co-livings? Pois é, nós temos hoje, cada vez mais, um perfil de cliente muito heterogêneo, né? Você tem pessoas que já saem de casa cedo, algumas pessoas já saíram e estão voltando a uma vida de solteiro. Você tem perfis distintos, mas, sobretudo, pessoas que têm uma vida muito prática, pessoas que precisam otimizar seu tempo, gostam de receber amigos e também gostam de interagir com vizinhos, com pessoas que têm um perfil muito parecido com o seu. E como é que funciona o aluguel, né, nesse esquema do co-living? É diferente do convencional? O que muda? Num empreendimento como esse, e você tem por objetivo a rentabilidade, tem uma questão muito básica. Você aluga um apartamento, o cliente paga IPTU, condomínio e aluguel. E a rentabilidade, ela vai estar maior se você tiver um custo menor de condomínio. O IPTU é o imposto, você não tem controle sobre ele, mas sobre o custo de condomínio você tem. E aí, então, onde é que esse empreendimento vem e traz toda a vantagem? Ele é um empreendimento com condomínio barato, porque a ideia é você paga o que você usa. Então, como são áreas compartilhadas, áreas que não necessariamente você vai utilizar e vai ter que pagar por elas. Vou te dar um exemplo e você vai entender fácil. Sim. Esse tipo de empreendimento, ele tem uma lavanderia que deixa de ser um espaço, uma área de serviço, passa a ser uma área de vivência, porque você desce para lavar a sua roupa, mas num ambiente decorado, com Wi-Fi e uma série de questões. Você encontra outros vizinhos, seus amigos lá. É um espaço também que, enquanto você lava a roupa, você está aqui trabalhando, você está fazendo outras atividades. Nessa lavanderia, ela tem o melhor equipamento que você certamente não teria em casa. Ela vai ter o melhor equipamento para você usar, para você lavar a sua roupa. E tem lá um QR Code, onde você vai apontar o seu celular, por exemplo, para esse QR Code. Vai estar lá liberando sabão, amaciante, só na quantidade que você precisa.
e você vai utilizar e aquela conta vem no condomínio. Mas se você não utilizar esse serviço, você também não vai pagar por ele. Então você termina trazendo comodidades ao morador, mas ele só vai pagar por aquilo que não vai usufruir. Você, nesses empreendimentos, você encontra bicicletas elétricas, você pode encontrar carros compartilhados. Resumindo, você pode encontrar diversos ambientes que podem ser usados e, à medida que você vai tendo a necessidade de consumir isso, você vai pagando ou não. Mas de forma que, mesmo esses itens revertem para o condomínio como receita. E isso termina barateando o custo do condomínio. Então, para quem aluga do apartamento, a rentabilidade é muito maior, porque ele passa a ter um imóvel com uma operação barata e aí com isso ele tem uma rentabilidade maior. Uma outra questão importante, Lívia, é o seguinte: esse tipo de imóvel também um morador ou um inquilino do short stay, né? Ele fica menos tempo na unidade, ele tem uma rotatividade, são pessoas que têm experiências diferentes com essas questões e eles pagam uma diária mais cara. Então você consegue rentabilizar mais essas unidades em comparação com o aluguel convencional. Então, assim, existem muitas vantagens quando se fala em aluguel de apartamentos compactos, de apartamentos que têm o conceito de co-living. Agora, Fernando, outra dúvida que surgiu é qual a importância da localização para esse tipo de empreendimento? Total. Esse empreendimento ele não comporta em qualquer lugar. Ele precisa estar em um ambiente que tenha mobilidade fácil, que tenha muitos serviços. Você tem bancos, você tem academias, restaurantes. Este morador, ele tem um perfil de andar a pé, de fazer as coisas com muita facilidade. Então, necessariamente, esses apartamentos, esses empreendimentos que têm este conceito precisam estar em áreas que tenham toda essa gama de serviço muito bem resolvida. Se possível, perto a transporte público, metrô, alguma coisa nesse sentido, porque facilita muito o morador. E tem uma coisa importante que você trouxe aí, Lívia, que é o seguinte: a segurança, a sensação de segurança e a segurança para o morador, para quem usa a cidade como um todo, está quando você vê gente na rua, né? Então, assim, quando você mora em um empreendimento que você pode andar na calçada, que você pode andar na rua, que você pode circular no seu bairro, esse é um bairro seguro. Você vê gente na rua, tem vida, tem segurança. Esse é um conceito mundial, onde tem gente na rua, tem transeunte, esse é um lugar seguro, é um lugar bacana. E a localização faz toda a diferença, porque esse é um empreendimento onde o morador convive não só com o prédio, mas com a cidade e todo o entorno que existe no prédio. Tá certo, é verdade seja dita, né? Quem que não gostaria de ter ambientes e serviços modernos, seguros e práticos, como muito bem o Fernando falou, dentro de casa ou no próprio condomínio. Fernando, eu sei que você falou já de alguns exemplos desse convívio, né? Você pode citar mais exemplos pra gente? Claro. Olha, esse prédio específico, ele tem uma questão muito bacana. Ele tem um cinema ao ar livre. Olha só, é um conceito muito bacana. Uau. Você descer, poder estar numa área ao ar livre assistindo a um filme. Então, são essas áreas compartilhadas, mas você tem uma área de delivery, ou seja, toda a entrega acontece, você não estando em casa, você recebe tudo. Hoje é mais do que comum a gente adquirir tudo pela internet. E aí você geralmente não está em casa na hora que essas coisas chegam. Precisa de um serviço, precisa de um ambiente para receber isso. Mas não é só receber. É receber com a conservação correta. Você imagina que você recebe uma coisa gelada, precisa ser guardada numa geladeira. Se você recebe uma roupa, precisa ser colocado num cabide, não vai amassar a sua roupa da lavanderia. E por aí tem N exemplos. Então esses empreendimentos, eles têm essa área de delivery bem resolvida e aí o cliente recebe um informativo, olha, tua encomenda chegou, né? A exemplo demais, você tem fitness externos, você tem pet place, você tem uma série de ambientes que são formatados para essa convivência com os moradores e ao mesmo tempo com muita praticidade, né? Esse é o nome do jogo, praticidade e compartilhamento. Fernando, muito obrigada pela sua participação, considerações bem esclarecedoras.
Fernando Arraes, vocês conferiram agora, ele que é diretor de incorporações da Dasart Engenharia. E o tema da semana é o lançamento do Next de Coronel Linhares. E o Fernando continuará conosco, viu, no próximo encontro e falará sobre incorporação a preço de custo versus incorporação a preço fechado. Até lá!